Olá, maninho e maninha! Sejam bem-vindos ao podcast Égua Nutri, podcast mais paraense não há. Olá, maninho e maninha! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Égua Nutri. Eu sou Ana Marla Duarte. Vamos para mais um episódio do nosso podcast do curso de nutrição da onde? Da UNAMA Ananindeua. E claro, estamos muito felizes com esse projeto maravilhoso. E hoje contamos com um parceiro, Uramu. Então sigam lá nas redes sociais, por favor, que estamos aqui sendo parceiraço dessa empresa maravilhosa que trabalha com produtos locais, amazônicos. Por favor, sigam lá, hein? Uramu. Mas vamos continuar aqui com o nosso podcast hoje, recebendo a nossa maravilhosa coordenadora interina, Roberta Monteiro. Mas antes de começar, eu vou falar um pouquinho, claro, do tema de hoje. Maravilhoso, super, mega atual, que vocês vão amar, tenho certeza disso. Qual o nome dele? Qual o título dele? A escalada dos preços. O impacto do aumento no custo dos alimentos. E para começar no episódio de hoje, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, tá? Para vocês conseguirem entender mais ou menos o que se passa por trás disso. Então, a gente sabe que nos supermercados, nas feiras, nos restaurantes, tudo tem ficado cada vez mais caro. Mas por que isso está acontecendo? O que está por trás de toda essa escalada aí de preço? E nada mais, nada menos. Quem é que vai falar sobre isso? Uma salva de palmas para a nossa coordenadora interina, Roberta Monteiro. Seja bem-vinda, mas antes de começar, por favor, se apresente para quem ainda não conhece você. Fale sua formação, o que você é, o que você não é. E vamos dar largada aqui em tudo isso. E sou eu na fila do pão, né? Imagina, gente. Queridos, prazer imenso estar aqui hoje, nesse projeto que é lindo, sou mega suspeita para falar, um tema super atual que tá mexendo no bolso de todo mundo, né? E falar um pouquinho de mim. Eu sou nutricionista, mas antes disso sou musicista também. Depois migrei para nutrição. Canta muito. Gente. Canta muito e toca piano, gente. Ei, Brasil. Ai, meu Deus. Tá, então, musicista. E aí, depois eu me formei em nutrição. Fiz algumas pós-graduações na área, como nutrição clínica e também fitoterapia aplicada à nutrição. Fiz o meu mestrado em nutrição e saúde lá na Universidade Federal de Minas Gerais. E atualmente estou como docente e coordenadora interina do curso de nutrição aqui da UNAMA Ananindeua. E estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente também, super, super feliz. E que graças a Lorde e a agenda dessa mulher, deu tudo certo foi hoje. difícil, gente, foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Olhando para a câmera? Foi difícil. Mas eu estou muito feliz que você está aqui. Muito obrigada mais uma vez. As meninas estão aqui torcendo aqui atrás das minhas filhas. Maravilhosas. Mas, para começar, gostaríamos muito que você explicasse, de forma simples, direta, para a gente conseguir entender melhor todo esse cenário. A gente conseguiu preparar algumas perguntas, mas antes de tudo, o que é essa escalada dos preços? Certo, assim, tem algumas anotações para a gente poder trazer de forma atual, inclusive a gente vai trazer uma informação atual mais em breve também, mas de forma breve. Escalada do preço dos alimentos, gente, ele é um aumento contínuo do preço desses alimentos e que é um aumento considerável que vai impactar na qualidade de vida das pessoas de forma geral, mas principalmente das pessoas de baixa renda, né? Então vai impactar, é um aumento que é um aumento que é característico para todos. No entanto, quem mais sente são os que estão mais em vulnerabilidade social. Verdade. Ou eu digo também um pouquinho isso, eu não estou nesse público, mas a gente acaba sentindo de qualquer forma, né? Todo mundo. Exatamente, porque assim, o que muitos vêm reclamando hoje em dia é que o salário
está estagnado, mas os preços estão crescendo absurdamente. Não acompanha o preço, não acompanha. A subida dos preços. Exatamente. Dos bens de consumo de forma geral, não é só alimentos. Tá? Sim, eu falo como um todo, né? Como um todo. Mas continuando, então, já que você conseguiu esclarecer para a gente esse conceito básico, né? Então, o aumento de preço dos alimentos, ele parece ser algo recente, ou não, né? A gente vai esclarecer agora. Mas como você também pode explicar o que tem levado a esse aumento? E também quais são os principais fatores que estão ali, né, influenciando nesse aumento desses preços aí absurdamente, não só dos alimentos, mas dentre outros produtos também. Mas focando mais nos alimentos. Tá, que é o nosso tema. Isso. Assim. A gente tem alguns fatores, eu até recentemente gravei um pequeno vídeo sobre isso, lá com o curso de nutrição, e lá eu elenco 4. Mas, na verdade, eu até mapeei eles aqui para a gente não deixar escapar nenhum, assim, porque é importante a gente fazer esse mapeamento geral, assim. Então, mudança no padrão do consumidor é um ponto, né? A gente, às vezes, tem uma sazonalidade do ano em que a gente tende a consumir mais alguns alimentos do que outros. Por exemplo, quando se tem aquele período da quaresma, que algumas pessoas acabam consumindo mais uma proteína no estilo de ovo, por exemplo, do que carnes, enfim. Esse é um dos motivos, tá? Isso não é o motivo principal. Sim. Tem também a questão do variação cambial, né? Muitas das questões que a gente consome aqui também são vindo importados, ou seja, a gente compra de outros países para cá e a gente compra em dólar, né? Então, essa flutuação do câmbio em relação ao dólar e essa desvalorização cambial que a gente tem do real em relação ao dólar, por exemplo, que está mais de R$5 aí, esse é um dos fatores também. Aumento da demanda, né? Esse é um ponto. Fatores climáticos. Então, quando a gente tem um período de muita seca ou de muita chuva, né? Esse período de estiagem ou não, isso vai impactar em alguns produtos, na parte da produção agrícola mesmo desses produtos. Então, isso também vai impactar. Custo de produção, esse é um fator que quanto maior é o custo de determinado alimento, não tem jeito. Vai ser repassado de alguma forma em toda a cadeia produtiva até chegar ao consumidor final, que somos nós, ali naquele momento da compra, né? Então, os custos de produção, eles também vão impactar. Tributação é um ponto muito importante. A gente sabe que o Brasil é hoje, se não é o maior, um dos maiores tributações que a gente tem, um dos países que mais pagam impostos. Os impostos são super altos. Então, isso também impacta no preço desses alimentos. E a gente vai além, tem fatores externos, mas assim, super externos, né? Que acontecem lá na Europa, por exemplo. A guerra, por exemplo, que acontece na Ucrânia já tem alguns anos, isso afeta diretamente, porque nós importamos, ou seja, compramos de fora, Sim. E deles, especificamente ali daquela região, fertilizantes, adubos, trigo, tudo isso é importado. Então, com a guerra lá, a gente tem um desabastecimento em relação a isso, então a gente busca outros mercados, isso impacta no preço daquilo que a gente está produzindo aqui também. Então, olha aí, né? Já falei, sei lá, uns 8, 9 motivos Acho que foram aqui. 18, gente. São motivos variados, assim, não dá pra gente cravar. E, por exemplo, não é só, gente, só esclarecendo, vários desses motivos, eles contribuem para o aumento do preço, mas alguns motivos podem impactar na diminuição do preço. E aí é uma atualização que a gente traz, uma notícia que trouxemos, que a gente está trazendo hoje, que foi, né, está divulgado aí na mídia, que é o primeiro registro de caso de gripe aviária que a gente tem aqui no Brasil hoje, dia 16 de maio, sexta-feira, a gente teve essa notícia. O Ministério já se pronunciou, né, em relação a isso, dizendo que é possível que haja o quê? Uma diminuição daqui a um certo tempo do preço de ovos ou de frangos. Mas por que só para a gente entender, né? O que mas é aqui, uma coisa tem a ver com o a negócio outra. Impacta Exato. no outro. Nosso frango, por exemplo, ele é exportado, muito parte dele, para a China. China foi a primeira que se pronunciou hoje dizendo que não vai, que já bloqueou a compra de frangos e aves, enfim, oriundos do Brasil, por conta dessa determinação, por causa dessa notícia, né, da gripe aviária. Então, se eu tenho essa produção e eu não estou exportando, tudo bem, nós não somos grandes exportadores, não é essa a nossa principal exportação para a China, por exemplo, é soja, enfim. Mas a gente exporta e tem uma parcela disso. No momento em que ela fecha o comércio para que a gente não exporte, isso cresce, para algum lugar vai ter que escoar esses frangos, né?
Então, a ideia é que tenha uma diminuição do valor para que consiga escoar aqui mesmo no abastecimento interno no Brasil. É uma previsão, né? A gente tem que acompanhar ainda o que vai vir pela frente, pode como eu gosto de falar, acontecer. meus alunos gostam de dizer, né? Cenas dos próximos Cenas vídeos. dos próximos Que acabou de acontecer, foi agora, né? sim. A gente viu essa notícia e eu já vinculei que possivelmente a gente vai ver um reflexo disso no preço de ovos e de frango. A tendência é essa. Vamos analisar, né? Vamos ver como o governo vai conduzir também isso, que é o início de uma crise também, né? E a gente fica como? Triste. Preocupado. Preocupadíssimo. Né? E vendo aí o que vai ser o impacto disso, e não só disso, mas todos esses fatores que eu elenquei aqui que acabam gerando flutuação desse preço dos alimentos, flutuação geralmente para cima, né? Normalmente, sim. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Eu já tô ansiosa pelas próximas respostas. Mas vamos lá. Será que isso vai diminuir ou não? Vamos ver, né? Como tu falaste, sendo dos próximos capítulos. E no contexto global, né? Como a pandemia, por exemplo. O impacto dessa escalada de preços, como é que foi? Dá para você dar um leve apanhado, enfim. E você acredita que a crise, né, provocada pelo Covid-19 ainda tem efeitos nesse aumento aí de preços? E como é que tá essa tendência aí atualmente? Assim, a escalada de preço, ela não é algo que veio assim, foi uma virada de chave. Da pandemia para cá, a gente teve isso. Ainda eu estava até lendo sobre isso, há uma escalada de preço ao longo de décadas. Eu vi uma reportagem sobre 60 anos para cá, né? De 60 anos até onde a gente está hoje, o preço, no gráfico, você via vários, né? Sobe e desce, mas esse sobe e desce, ele sempre ia na curva ascendente. Ia subindo e descendo, mas sempre subindo, né? Então é algo que já vinha acontecendo. Aí a gente tem o panorama da pandemia, que foi algo que a demanda aumentou, né? O consumo aumentou, ao passo que a renda de muita gente ficou o quê? Comprometida. A demanda aumenta ao passo que a renda diminui. Muita gente ficou desempregada, né? Os níveis de desemprego bateram recordes nesse período, então isso compromete a renda. Mas teve o auxílio, mas o auxílio foi um auxílio de 600, tiveram pessoas que conseguiram, né, dependendo da condição ali, 1.200, e esse é para um mês inteiro, por exemplo. Então, tinha um auxílio, mas não era uma renda que ia compor e ia suprir isso, né? Então, a renda diminuindo também foi um ponto. E a gente teve um ponto importante que culminou na pandemia, que foi o desmonte que a gente teve dos estoques. Não sei se vocês já ouviram falar em CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. O que significa CONAB? Ela faz, né, pressupõe, né, que faz o armazenamento de alimentos em silos. A gente tem isso espalhado no Brasil inteiro. Eu estudando para a gente conversar legal aqui, eu vi que a gente tem também abastecimento desses silos na CONAB presentes na região norte também. Eu não sabia que a gente tinha. A gente tem em todas as regiões, na verdade. Mas assim, de 2018, 2019 para cá, nós tivemos uns desmontes de vários desses silos. Então, a CONAB, ela diminuiu bastante os estoques dela. E isso foi um problema que se refletiu na pandemia também. Acabei de elencar alguns fatores. Sim. E esse foi um deles. Porque quando você tem um abastecimento desses silos, ou seja, desses grandes estoques de alimentos, eu consigo segurar. Esses dias eu dei um exemplo disso para os meus alunos. Aconteceu tal coisa, subiu o preço do café. Uma estiagem, né? Ou muita chuva, ou muita seca, enfim. O café é bem sensível à plantação dele, mudou o clima, aí ele já vai ser impactado e impactados nós no preço final do consumidor, né? Estamos vendo como estamos, inclusive, vendo agora. Então, Tô até deixando de tomar café, não. Aí você não tem condições. Cara, aí não me pega, porque, por exemplo, eu não sou pessoa que gosta de café. Desculpa, ouvintes. Eu sei que pega no ponto fraco de muita gente aí, mas eu... Mesmo assim, ela é uma pessoa feliz, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Por favor, né? Então, assim, café, por exemplo, como a gente viu que teve essa variação. Até esse exemplo esses dias em sala de aula. Aí tem uma variação de clima do café, e isso vai se refletir no consumidor final. Só que quando eu tenho um abastecimento em relação a esse produto, por exemplo, que eu tô falando, a gente tem ele abastecido nos silos. Na época que eu comprei ele, tô assim, é hipotético, tá? Pelo amor de Deus. Então, uma saca de café, por exemplo, R$100.
Comprei várias sacas de café, tô assim, bem lúdico, tá? Pra gente compreender aqui como é que funciona o sistema do Conab. Comprei várias sacas de café, deixei isso armazenado em silos e tudo mais. Aconteceu o problema de uma estiagem, alguma mudança climática que teve, que impactou no preço do café, aí ele já vai ser vendido mais caro e vai, em algum momento, chegar no consumidor final com um preço mais caro. Só que eu não preciso repassar isso para a população de forma imediata. Por quê? Porque eu tenho armazenado na época que eu comprei por 100 a saca. E não agora que a saca, sei lá, hipoteticamente está a 180, por exemplo. Sim, sim. Entendeu? Então eu ainda consigo ficar passando com o preço de antes, apesar de já estar acontecendo o evento agora, eu consigo passar com o preço de antes, porque afinal de contas eu tinha comprado por um preço mais barato. Aí quando eu finalizar esse estoque, aí é que vem o aumento. Entendeu? Então, assim, para isso que servem esses abastecimentos, que é no encargo da Conab, né? Sim. E aí, por que eu tô falando isso? Porque durante a pandemia, muitos desses silos foram desmontados. Houve um desmonte de parte desses abastecimentos. E a gente refletiu. Olha, eu não sabia isso daí. Pois é, isso refletiu. Porque quando acabou, não deu para colocar aquele com preço que estava segurado antes, porque não foi armazenado o suficiente. Por isso que a gente sentiu o preço alto também, né? Como eu estou toda hora dizendo, foi um dos motivos da gente ter sentido o preço alto dos alimentos durante a pandemia tão rapidamente. Foi. Então, esse é alguns dos fatores que a gente tem. Eu acho que foi alimento. Que culminou na pandemia. Foi alimento, medicamento. Muitas coisas. Se a gente for olhar, vários bens. Olha, por exemplo, automóvel subiu. Nossa, nunca demais. mais desceu. Desceu assim, nunca mais voltou para os níveis que eram antes da pandemia. Vários produtos, na verdade. Vários bens de consumo, enfim. E alimentos a gente sente no bolso todo dia, né? Porque alimento básico. Né? Eu falo, a gente consegue ficar um ano sem comprar uma roupa. Não posso comprar roupa porque eu preciso organizar na minha casa, fazer minha casa, sei lá, comprar um carro, enfim. Mas comida não tem como. E aí isso se reflete nos níveis que a gente teve e ainda tem, deixar claro, de insegurança alimentar, que é alto também. Cresceu com a pandemia, se manteve grande, diminuiu, subiu, desceu, mas estão maiores do que registrados muitos anos atrás. Só puxando o link rápido aqui, bem rapidinho, você falou que também entra em turmas, né, para ministrar disciplinas, enfim. Quais são as disciplinas, profa? Pode chamar de profa, Roberta, coordenadora, Acorde, e embora. No momento eu estou dando educação alimentar e nutricional, que é aonde a gente fala desse assunto. Eu fiz uma atualização, inclusive, na ementa do curso, dadas as minhas vivências de coisas que eu só tive contato quando eu estudei o meu mestrado lá no UFMG. Então, falei, cara, meus alunos precisam saber disso daqui. Eu me formei e nunca ouvi falar nisso, só no mestrado que eu ouvi falar. Então, eu trouxe essas atualizações. Que legal, é lá que a gente fala. Meus alunos que estão ouvindo, eu sei que vocês já ouviram falar vários desses exemplos que eu dei aqui em sala de aula. Porque na minha graduação também a gente não tinha esse foco. Eu tive educação alimentar e nutricional e quem falou sobre nada disso. Reflexões que eu costumo trazer para eles, que eu só fiquei sabendo quando eu cheguei lá. Eu falei, olha, gente, está se discutindo aqui. Por isso que a gente tem essa necessidade de trazer isso para o norte, para a gente não ficar tão para trás das discussões que são atuais, gente. Verdade. Tá? Então, tem pontos que são estudados no Sudeste que a gente ainda está caminhando, que está embrionário por aqui. E pelo menos aqui na UNAMA deu aqui a minha galera, eu quero que já saia com isso atualizado, tendo oportunidade que eu não tive quando eu fui aluna. Eu também não tive. Então, respondendo a sua pergunta, educação alimentar e nutricional, também dou materno-infantil, também a matéria de TCC, higiene dos alimentos, administração aplicada à produção de alimentos também, enfim, uma tudo variedade. Tudo que envolve alimentos. Tudo que envolve alimentos, de maneira geral. Parabéns, professora, por conseguir levar temas tão atuais e que precisa fazer parte da formação dos nossos alunos, né? Porque assim, gente, olha o tanto de coisa que eu tô falando aqui. Pra você que tá ouvindo, pode pensar assim, puxa, é política, né? Porque é política, não é político. Não levantaremos bandeira de político nenhum, nem A, nem B, nem C. Mas é política, porque se alimentar é um ato político, porque tudo envolve política. Então, olha o nome de políticas públicas, inclusive de alimentação. Então, não tem como a gente não falar disso. Com certeza, com certeza. Ai, que lindo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto, tá? Para o consumidor. E vamos olhar, né, para quem sente mais esses efeitos dessa alta. Então, que é nós, consumidores, né? Com os preços aí dessa subida, o que as famílias têm feito para conseguir lidar com essa mudança? Como é que você vê essa adaptação das famílias diante de todo esse cenário? Assim, a gente vê
Português bem claro, gente, que é uma conversa, né? Apesar de Sim, falar por de algo que é favor. delicado, que mexe no bolso de todos nós, mas Sim. assim, falando de o português bem claro, o brasileiro tem feito malabarismo. É isso, né? Ele tenta ir na feira, porque lá tá mais em conta. Quem pode tenta ir antes da feira e o que abastece a feira, que é lá na Ceasa, né? Alô, galera da Ceasa, que teve um episódio lindo esses dias aqui. Vão lá conferir, tá Por ótimo, por favor. sinal. Você assistiu? Ah, Por favor. Pelo amor de Deus, né? Do meu curso eu não vou prestigiar. E você, que é também daqui do Não Mania de Deus, tem que prestigiar. Sigam a gente nas redes Sigam a gente nas redes sociais, consumam um podcast que tá muito legal. Então, assim, tem feito malabarismo, aí ele vai na feira para tentar, e quando ele consegue, ele vai lá no Ceasa. Quando não, ele fica vendo qual é o dia do hortifruti de promoção do supermercado mais perto da casa dele. E ele tenta comprar. Ele faz a exclusão de alguns itens em detrimento de outros, né? Ele vai fazendo aquele malabarismo. Proteína menos cara. Porque é isso, não é a proteína barata, né? É a proteína menos cara. Exato. Né? Qual é a proteína menos cara? O que eu posso usar aqui de carboidrato que vai ser menos pesado no meu orçamento? Enfim, são malabarismos que eles tentam fazer para poder dar conta desse cenário que é sentido no bolso, como a gente estava falando agora aqui, que até, né, como que essas famílias, como é que afeta isso, né? Já até me antecipando um ponto, é sentido por todos, né? Assim, é vivido por todos. Vou até me corrigir, vivido por todos, porque o preço do alimento ele não aumenta para uma pessoa, para específicas classes, mas ele aumenta como um todo. No entanto, quem mais sente são as famílias em vulnerabilidade social que a gente tem, né? Então, elas são as que mais sentem. A válvula que aí já puxa um gancho, válvula de escape dessas famílias, muitas delas tendem a o quê? Alcançar produtos ultraprocessados, tá? Dando uma estudada para trazer umas coisas mais atuais aqui, eu vi um artigo que é de um pesquisador, Rafael Claro, se eu não me engano, que foi meu coordenador lá no meu mestrado lá na UFMG. Ele é um cara que trabalha com precificação de alimentos, estuda sobre isso, e eu vi uma previsão que um dos estudos dele, do grupo de pesquisa dele, faziam que em 2026, que tá aqui, tá, minha gente? Ano que vem, já há uma projeção de preço de alimentos ultraprocessados sendo de fato mais barato do que alimentos in natura. Olha aí o nutricionista para se virar no meio desse contexto. Exatamente. Presta atenção. Né? Mas por que é isso, né? Primeiro, demanda. Quanto maior demanda há no consumo desses alimentos, maior produção há desse tipo de alimentos também, né? De produtos alimentícios, né? Enfim, há questionamentos se são alimentos, se não são, dependendo do contexto. Mas, assim, isso aumenta a demanda, aumenta a produção. Então, esse é um ponto que é uma válvula de escape. Então, um dos pontos que eles têm feito, de repente, para poder... como que se sente, né? Principalmente as classes menos favorecidas financeiramente, né? O pessoal que está em vulnerabilidade social tem a tendência de, então, partir para os outros processados. E esse é um problema, porque a gente já entende todos a evidência que há na ciência a respeito dos impactos em relação ao consumo exagerado, tá? Não é o consumo esporádico, o consumo exagerado e frequente de ultraprocessados. Então, esse é um ponto que é importante, porque é uma válvula de escape para ele e que isso, em algum momento, vai ser sentido na saúde pública, porque uma hora a gente vai ter o reflexo disso lá no SUS, né? Então, assim, são vários pontos são vários pontos que linkam, assim. Então, acho que eu respondi, assim. Não... Respondeu, foi maravilhoso. Não sei. Claro que respondeu, vai, vão emendando um negócio no outro. Espero que tenha ficado claro aí. Ficou super claro. Inclusive, já falou até da próxima pergunta, gente. Ah, gente, olha aí. Não, maravilhosa. Da entrevistada. Claro que não, gente. Foi maravilhosa, porque já resumiu aqui pra gente. Ai, meu Deus, tá. Então, a gente já passa aqui pra próxima. Pronto, Próximo tópico da nossa conversa. Por favor. Por favor. Né? Aí a gente já toca num ponto importante. Delicado até, né? Que inclusive você já falou aí um pouquinho, já mencionou, que é o papel do governo das empresas. Então, diante disso, qual o papel, né, do governo aí? O que pode ser feito para poder controlar ou pelo menos tentar minimizar todos esses impactos do aumento de preço nos alimentos, né, principalmente? E existe algum tipo de política pública que seja eficaz e que poderia ser implementada? Essas são várias perguntas bem polêmicas, porque eu acho que a gente precisa trazer isso de vez em quando. Não, assim, e é complexo e
E sim, o governo ele não pode se isentar do papel fundamental que ele tem dentro dessa problemática, que é essa escalada dos preços. Eu elenquei aqui pelo menos umas 9 para a gente ir destrinchando. Então, por exemplo, o aumento do crédito para a agricultura familiar. Esse é um ponto importantíssimo. Esses dias eu falei isso em sala de aula. Agricultura familiar. Né? Onde a gente tem os melhores créditos para empréstimo? Onde que a gente tem os melhores juros? Os juros mais brandos, digamos assim, menos alto. A gente tem para a agricultura, aí eu faço a pergunta para você, pausa para a sua reflexão aí, ouvinte. Agricultura familiar, ou seja, o pequeno agricultor, ou esses investimentos, essa facilidade de crédito, de empréstimos e juros, está voltado para o agronegócio? Fica o questionamento. Galera que já teve minha aula na IAN já sabe, né? Os maiores incentivos vão para a agricultura, para o agronegócio. Como o nome já sugere, é um negócio, né? Um modelo de negócio. Então, assim, aumentar esses créditos também para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, isso é importante para a gente fomentar mais famílias trabalhando com a agricultura familiar, né? Então, com a agricultura, de fato, e não tanto com um agronegócio. Porque é contra o agronegócio. É importante também, né? Faz parte do capital que gira aqui no nosso país. Mas a gente precisa de um fomento maior em relação aos créditos para essa agricultura familiar também. Então, esse é um ponto. Outro ponto, que aqui são vários, fortalecer a produção nacional de alimento para abastecer, gente, o mercado interno. Pausa para uma reflexão, mais uma, para você. Vou fazer igual eu faço os meus alunos. Professora, a senhora faz muitas perguntas. Para gerar reflexão. 15 segundos de relógio. Então, abastecer o mercado interno, isso é importante. Hoje a gente tem grande parte de áreas que foram ocupadas para a produção de soja. Nós somos o principal, inclusive, ou um dos principais, exportadores de soja, produtores de soja. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo, para a gente que está aqui, as meninas estão aqui no backstage, a soja, ela está no nosso prato? De forma indireta, ela até tá, porque se você pegar aí na sua casa agora, pausa no podcast. Vai pegar um produto ultraprocessado e aí você dá uma olhada, mas volta, não pira por não, favor, volte. Aí vai dar uma olhada no rótulo desse podcast. No rótulo do ultraprocessado. Vai olhar o rótulo do ultraprocessado. Você provavelmente vai encontrar contém derivados de soja. Então, indiretamente, a gente até consome, mas ele é um produto. Ele tá lá substituindo feijão, por exemplo? Não. Então, se a gente produz tanto assim, tá indo para onde? Para fora. Como eu já dei um spoiler antes, para a China, principalmente, né? Então, assim, precisamos de incentivo para a produção de alimentos que vão circular no abastecimento do mercado interno, aqui da nossa população, tá? Isso eu falei soja, mas acontece algo semelhante com milho, porque comemos milho, temos milho, acessamos milho de forma, assim, né? Parte da população, mas não é algo que a gente come todo santo dia. Então, essa produção de milho, que é alta também, ela também é para fora. Então, a gente precisa fomentar e fortalecer essa produção nacional que vai abastecer o nosso mercado interno aqui. Um outro ponto, o incentivo de produção sustentável e regional. A gente precisa fomentar isso, precisa incentivar os produtores locais, né? A gente precisa, quando a gente incentiva a produção local, a gente tende a conseguir alimentos com preços mais acessíveis, porque eles estão na região. E justos, eles não precisam passar por tantos atravessadores até chegar à nossa cidade, por exemplo, aqui, para que a gente consiga consumir. Não, eles já estão no entorno da região. Os atravessadores são menores, os caminhos são menores, o trajeto é menor, então o preço que chega tende a ser menor também. Então esse é um ponto que o governo pode e deve incentivar também. Incentivar a diminuição da dependência da importação. Esse é um ponto que a gente depende de muitas coisas. E, assim, em termos de alimento, eu vou ser bem, assim, vou cravar. A gente depende de fertilizantes e adubos, por exemplo, da Ucrânia. E aí, por exemplo, acontece o que está acontecendo lá, essa guerra que se estende, que uma hora parece que vai ser resolvida, outra hora não vai, não tem perspectiva. Isso afeta, porque isso vai afetar o preço. Isso vai desabastecer a gente de alguma forma, a gente vai precisar correr para outro canto. E aí, esse outro país que sabe que a gente está correndo para o outro, ele pode praticar um preço maior. Afinal de contas, ele sabe que o Brasil não vai ter muitas opções, porque o principal parceiro dele está em guerra, não está conseguindo abastecer e tudo mais. Então, a gente depender menos do mercado externo é um ponto inteligente para a gente trabalhar também numa política interna aqui no Brasil. Aumentar armazenamento. A gente já falou nos silos, né? Aumentar essa quantidade de armazenamento a partir da CONAB, né? Que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Então, esse é um ponto, eu já expliquei por quê. Então,
né? Já acho que já ficou Volta claro. lá, Já volta volta lá. volta lá. Se não entender, Volta lá, põe no slow motion, vai dar para compreender. Aumentar a infraestrutura de transporte, gente. nossa, É eu um acho que isso aí poderia também ser até o primeiro ponto. Porque assim, a gente tem um país colossal. Territorialmente falando, nós somos imensos. Nós temos geografias diferentes, complexas, e diferentes em cada região. Então, depender de ferrovia, de estradas que não estão devidamente pavimentadas, esse transporte todo, vem por água, vem em ferrovia, vem por terra, né? Então, assim, até chegar aqui, é um produto que se perde ao longo do caminho. Eu vi que o Brasil ele tem uma porcentagem de perda, eu nem vou falar número aqui, porque de repente posso falar besteira, mas nós temos uma porcentagem de perda considerável de alimentos devido ao nosso transporte, porque vem de áreas variadas e o Brasil é muito grande. Então, melhorar esse processo de infraestrutura desse escoamento, né, ou fluvial, ou por ferrovia, ou rodoviária, isso é importante também. Inclusive, te cortando. Não, pode... Vai. Inclusive, bebo água. Inclusive, passou recentemente no nosso período que é muito chuvoso, né? Em períodos que são nosso inverno amazônico, carretas e carretas de alimentos sempre ficam no meio da estrada. E alimentos acabam se perdendo, mesmo sendo não perecíveis, mas se perdem também pela umidade do local, né? Às vezes algumas carretas acabam virando também. Tentar depender um pouco menos também das rodovias, porque... Sim. Vocês lembram, alguns anos, acho que foram uns 10 anos atrás, os caminhoneiros pararam e viu quanto que a gente precisava dessa categoria. Verdade. Que é, né, muito importante. Então, assim, é um ponto a se considerar, assim, melhorar a infraestrutura dos transportes de forma geral aqui no nosso país, né? Sim. O aumento da fiscalização dos preços também por órgãos como PROCON, né? Então, porque há uma tendência de que porque o preço está subindo, uma má fé também do comércio de querer subir logo antes de... Por exemplo, não faz sentido subir logo o preço de um alimento quando há uma mudança climática de forma tão imediata, só se eu não tiver o abastecimento lá na Conab, por exemplo, se eu não tiver aquilo suficiente, né? Mas se tiver, não há algo que justifique essa mudança no valor tão rapidamente, mas o mercado a gente sabe que de vez em quando, na maioria das vezes, pratica isso, assim. Isso requer fiscalização de órgãos como o PROCON, por exemplo, em defesa do consumidor, tá? Um outro ponto também, manutenção de programas de transferências de renda. Por exemplo, o Bolsa Família, e aí eu vou além também, não só de transferência de renda, mas os programas que garantem alimentação para algumas populações nossas, tipo o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, né? Como, por exemplo, o PNAE, né? Que garante o quê? Merenda nas escolas públicas. Para quem não sabe, o PNAE, um dos pontos do PNAE é pelo menos 30% da compra dos alimentos do PNAE tem que vir da agricultura familiar. E tá entendendo? Um dos primeiros pontos que eu falei... Agricultura familiar. Foi da agricultura familiar. Só que se eu não tenho fomento, incentivo da agricultura familiar, aí o PNAE corre para onde? Ele fica mais restrito, certo? Então, assim, um negócio puxa o outro. Então, é importante também a gente entender que o governo ele tem, sim, seu papel. E, assim, um outro ponto só pra gente... Inclusive, temos episódio sobre o PNAE. Olha aí. Por favor, corram lá pra assistir. Do Flavinho? Sim. Lindo, gente. Tá muito bonito esse episódio. Emocionante. Ele fala com os olhos brilhando, né? Ele é maravilhoso. E aí, assim, pra gente finalizar esses pontos, assim, que... Eu trouxe alguns, tá? De repente, você que é expert mais ainda no assunto, mas ainda não, porque eu nem sou, né? Mas tô aqui trazendo atualizações pra vocês. Você consegue vislumbrar, de repente, outros pontos. Mas, para a gente finalizar aqui, o estímulo de EAN. Para quem não sabe o que é EAN, você que é leigo, de repente não tem essa vivência, essa nomenclatura. EAN significa Educação Alimentar e Nutricional, que, em termos de currículo de formação de nutricionistas, é uma disciplina obrigatória de todos os cursos de nutrição deste país, Educação Alimentar e Nutricional. Então, quando a gente tem um estímulo de Educação Alimentar e Nutricional no país de forma geral, seja nas escolas e em ações e tudo mais, a gente... Tem 2 pontos, tem vários, mas tem 2 pontos importantes relacionados à EAN que vai se refletir nisso, que é a diminuição da dependência de ultraprocessados. Já dei um spoiler sobre isso lá atrás, volta, qualquer coisa, onde eu falo que uma das válvulas de escape das populações que estão em vulnerabilidade é exatamente correr para ultraprocessados.
né? Porque estão o quê? Com preços menores no mercado. Mas aí tá por que tá com preço? Porque são grandes corporações que têm grandes incentivos fiscais. Quanto mais se consome, mais dinheiro, capital eles têm para crescer ainda mais as empresas. Há toda uma facilidade em relação a juros, empréstimo, a taxações dessas empresas no Brasil. Então, aí que se expande ainda mais o consumo de ultraprocessados mesmo. Então, quando eu estimulo educação, é igual a educação financeira. Sim. Que tem o seu intuito. A educação alimentar e nutricional também tem. Então, diminuir essa dependência de ultraprocessados é um ponto importante. E aí, um dos papéis também da EAN, que compete ao governo, né? Esse papel de divulgar isso, enfim, da gente ter isso aqui no Brasil, é a diminuição do desperdício dos alimentos. Ai, gente. Que a gente também já teve uma pauta sobre isso aqui, acho que com o SEASA, né? Sim. Então, é importante você conferir lá também. Tem um papel bem legal do SEASA nas comunidades que a gente nem sabia, né? Foi ouvido o podcast ali que a gente soube. Então, é um dos intuitos da EAN, que faz parte aí de políticas públicas para poder o governo fazer o seu papel nesse processo de diminuição de preço de alimentos. Então, são esses pontos aqui e teriam muito mais, isso aí eu te garanto. Ai, pontos assim que eu super, eu acho que precisa ter um olhar melhor, né? Ter um olhar mais de governo mesmo. Vamos lá, vamos tentar trabalhar isso daqui, porque isso aqui vai melhorar o nosso mercado. Mas, enfim, um dia a gente vai conseguir chegar nesse ponto. Melhorar ainda mais. E a gente não pode, porque às vezes a gente pensa assim, mas isso aqui não vai acontecer. Mas aí, se você deixar de discutir, aí eu, de fato, te garanto que nunca vai acontecer. A gente precisa trazer isso em pauta. É por isso que é importante esse tipo de assunto estar incluído na ementa das disciplinas de educação alimentar e nutricional como um todo. Sim. Tá? E a gente tem esse privilégio de ter conseguido fazer essa atualização aqui na ementa na nutrição no Manuel. Ai, não, maravilhosa, gente. Ai, tá ótimo. Ótimo, maravilhoso aqui toda a nossa conversa. Tá sendo um bálsamo pra gente. Que Próximo questionamento. Vamos lá. Então, a situação ela tá cada vez mais desafiadora, né? A gente sabe disso. E você acredita que há uma solução, né, a curto prazo para o aumento aí do preço dos alimentos? Ou isso é algo ainda que vai demandar um tempo maior, a gente precisa lidar com essa situação? Vai, assim, na perspectiva minha, dos economistas de forma geral, né, estudando sobre isso para a gente falar aqui hoje, não é algo que vai, então, beleza. Eu acabei de elencar pelo menos 9 pontos. Gente, eu acho que foram 15. Foi embora aqui, né, nos pontos que políticas públicas podem e devem atuar, que o governo pode e deve atuar. Então, mas vocês imaginam tudo isso acontecendo agora? Vocês imaginam isso acontecendo daqui a 2 semanas, a ponto de... E acontecendo, o reflexo é imediato? Não. Então, respondendo a sua pergunta, se eu acredito que há uma solução a curto prazo, eu acho que não. No momento, é algo que pode ser assim, uma medida extrema para poder amenizar tal preço de tal alimento especificamente, por exemplo. Mas isso são medidas que são emergenciais. O que a gente precisa, para além de medidas emergenciais, gente, só para a gente deixar isso claro, a gente precisa de medidas que são duradouras, que não vai resolver um problema só agora. Sabe quando você quer tratar o sintoma, mas não quer tratar a causa? É tipo isso. Algo emergencial, você trata o sintoma. O que tá... é isso aqui, vamos fazer um negócio aqui que a gente vai... Aí vai diminuir. Momentâneo ali, só pra botar um band-aid. Botar rapidinho. Um band-aid, né? Se for perto de eleição, então, né? Aí que faz isso mesmo. Mas, enfim. Só que isso é tapar o sol com a peneira. É emendar um buraco na rua e não fazer o asfalto dela inteira, por exemplo. Né? Então, essas medidas, elas são medidas públicas, políticas públicas que eu acabei de elencar aqui. Elas são importantes, só que elas são profundas, elas não são imediatas. Os resultados também não são imediatistas, então requer um certo tempo. Mas mais do que isso, só vai requerer esse tempo se de fato isso for feito e for aplicado, né? Então, só que a gente está no lado daqui, que é o da população. Se a gente não souber que existem essas possibilidades que o governo pode fazer para melhorar a situação, a gente não tem nem como cobrar. Ou cobrar aquilo do assunto que eu nem entendo. Né? Então, é por isso que é importante a gente trazer essa pauta aqui. Eu digo para os meus alunos, olha, vocês são privilegiados a gente poder falar sobre esse assunto aqui.
Os pais de vocês que estão lá na casa, eles já estão por fora. O teu amigo, teu irmão, teu namorado, marido, ele já está por fora. Então, se você puder levar essa reflexão para ele, porque se você que está aqui nesse semestre, quinto semestre, né, que eu dou essa disciplina, ainda não tinha parado para se atentar a todos esses pontos que eu estou te trazendo, você imagina o leigo. Porque você já passou da metade do curso e não teve esse raciocínio. E tudo bem. Eu também, quando eu me formei, eu fui me embora, eu fiz 2 pós e nem assim eu ouvi falar sobre isso. Eu tive que ir para fora daqui do estado pra gente ter acesso a esse tipo de discussão que lá já está mais avançado do que aqui na região norte. Então, mostra a evidência que a gente precisa realmente trazer esse assunto em voga. Em pauta, na verdade, um assunto que está em voga lá, precisa trazer em pauta para cá, para também ficar evidente aqui. Então, a gente precisa disseminar isso para o leigo. Né? Então, várias perguntas que eu faço, questionamentos que eu gero, eles ficam, pior, nossa, aí fico balançando a cabeça assim, falei, pois é, se você que já passou da metade do curso ouviu falar isso agora pela primeira vez, você imagina o leigo, ele não ouviu. Então, você, como já futuro nutricionista, que você vai ser sempre um grande professor, ser nutricionista, ser um grande educador, né? Você tem essa obrigação de levar isso para o leigo, seja no seu Instagram, com forma, né, responsável e consciente, para as pessoas da tua família, por favor, para a tua família, enfim. Então, é algo que requer entendimento para a gente poder conseguir conversar sobre, né? E conseguir cobrar os governantes a respeito disso. Pautado. Porque antes de cobrar, você precisa saber. Exatamente. Exato. Exatamente. Olha aí, gente. Mais um ponto de conhecimento. Mas estamos aí nos caminhos finais, né, da nossa conversa. Aquelas vozezinhas de gravação. Põe aí, edição, hein? Pode deixar. Quais são as dicas que você daria para os ouvintes, né, que estão aí tentando se adaptar aos seus orçamentos, para poder conseguir enfrentar melhor essa nova realidade? E se existem, na verdade, né, alternativas ou estratégias para poder, então, diminuir todo esse impacto do aumento de preço. E, já botando outro ponto aí de interrogação, você acha que ainda assim conseguimos trabalhar com um tema de sustentabilidade, já que estamos num período, né, um ano COP30? Tá, vamos lá. Primeiro... E a nossa cidade ainda. Né? Nossa cidade. Primeiro ponto, assim, antes da gente chegar na parte da COP30, né? Assim, tem estratégias que as pessoas podem lançar mão para conseguir amenizar isso, mas eu preciso deixar algo claro aqui. Teve até uma fala polêmica recente de que a população teria que comer menos tal alimento para poder caber no orçamento. Não é a solução, gente. Isso é o que a gente faz na forma prática, né? A gente, de fato, fica economizando aqui para conseguir comprar esse, enfim. Mas, em termos de solução, não é a gente que tem que fazer esse malabarismo. A gente faz porque a gente precisa comer hoje, né? Mas, assim, quem está nas cabeças, né? Os governantes foram eleitos, entre outros motivos, para isso também. Então, parte muito das políticas públicas, dos governantes, enfim, do governo, buscar soluções de algo que está acontecendo agora e é emergencial. Então, assim, mas, enquanto isso não acontece, porque a gente ainda não conseguiu ver a diminuição desses preços, né? Café, ovo, carne vermelha e demais proteínas, enfim, a gente tem algumas estratégias que, aí eu vou falar nem assim, você que está em casa, nós, eu, todos nós, sim, né? Sim, então, por exemplo, planejar as compras. Então, ir para o supermercado, para o mercado, para uma feira, para uma listinha de compras, isso faz com que você, além de você economizar o seu tempo ali, você já você está assertivo. A sua lista, você já sabe o que precisa, você já analisou antes, então isso pode te ajudar também. Nada do que eu vou te falar que é um milagre vai resolver a situação. Já pensaste? Né? Não é, por favor, né? Então, assim, são estratégias, é aquilo que eu falei lá no início, um malabarismo que a gente precisa fazer para poder lidar com essa situação, enquanto a gente ainda não tem soluções de fato concretas vindas do governo, que atualmente está quebrando a cabeça, né? Tem várias reuniões e, enfim, essa pauta está em voga no governo, mas a gente, como eu disse, o assunto, olha o tempo que a gente está falando isso aqui, é complexo. As soluções não vão vir imediatas e o retorno das soluções imediatas também não vão ser solucionados tão cedo. Então, assim, algumas estratégias que a gente mesmo faz, eu mesma, por exemplo, né? Então, aproveitar integralmente o alimento,
Esse é um ponto importante também. Então, se eu vou pegar um exemplo aqui mais besta que tem, a couve. Geralmente, muitos de vocês estão me ouvindo aqui e que não estão na nutrição, por exemplo, devem pegar a couve e tirar o talo. Lá foi o talo, cheio de nutrientes, vitaminas, minerais, totalmente refogável junto com as folhas, né, com temperos ali. Então, na hora de tirar a casca do alimento, aí enfia profundamente o cortador ali, vai parte daquele alimento. Quando usa cortador, às vezes é uma faca. Quando usa cortador, às vezes é faca. E quando não, a gente tem alimentos que podem e devem ser possíveis, com casca, por exemplo. Né? Então, esse é um ponto também. Bem higienizado. Bem higienizado, por favor. Sazonalidade. Dar preferências para os alimentos que estão na safra. Você tem uma tendência de conseguir comprá-los por um preço melhor, porque eles estão em alta, sem contar que eles são mais nutritivos também, tá? Quando ele está em safra, os compostos bioativos, os micronutrientes, os minerais, as vitaminas, estão mais disponíveis também ali. Então, comprar produtos na sazonalidade, há uma tendência de você conseguir comprar eles por um preço mais baixo, tá? E diminuir o consumo de ultraprocessados também é um ponto importante, gente. Não só pelos malefícios, mas quando a gente consome de forma exagerada e corriqueiramente, cotidianamente, alimentos ultraprocessados, a gente tende a incentivar essa indústria a crescer cada vez mais. E aí a gente, como eu falei na projeção mais cedo, tem projeção para 2026, tem projeção para 2030 de preços de alimentos ultraprocessados, de fato, sendo mais em conta do que alimentos in natura. Essa é uma pauta importante que o nutricionista vai precisar ter que lidar e saber como conduzir isso nas UBSs, no Sistema, né, Único de Saúde de forma geral, nos seus consultórios, enfim, em vários âmbitos, em escolas, enfim, esse é um ponto que vai ter pano para manga aí mais para frente nos próximos anos, e uma das projeções já é para o ano que vem, de 2026. Se a gente continuar nessa toada aí. Já estamos na porta. Já estamos na porta, e enfim. E aí, em relação a outra pergunta, né, se a gente deve trabalhar a sustentabilidade para além de COP. Porque COP, gente, a COP ela vai passar. Né? Ela não vai... Sim. E ela não vai voltar. A COP não repete nem país, quem dirá a cidade. Então, é uma oportunidade que a gente está tendo de debater ainda mais. Porque aí pode falar assim, mas sustentabilidade, isso aí tem que ser... Vou ficar falando disso para dar COP, mas isso aí sempre tinha que fazer. Concordo, a gente sempre tinha que fazer. Mas bora aproveitar que a gente está no ano de COP para falar mais sobre isso. Dar um gás. Para oferecer mais oficinas e tudo. Para a gente fomentar um incentivo para a gente poder debater isso nas academias, né, que é espaços de formação de profissionais, né, nas redes sociais, enfim. Então, é um ano importante por causa da COP30 e acho que a gente pode pegar essa deixa para falar sobre isso, sim, e da importância. Mas entender que passou COP30, espera-se que esse seja um dos legados, né? Uma das heranças que a COP30 vai deixar, a gente conseguir praticar isso, levar mais isso, para a gente conseguir ter restaurantes, por exemplo, com menor desperdício de alimento. O Brasil hoje, para quem não sabe, está ranqueando lá o top 5 de desperdício de alimentos no Brasil, no mundo inteiro. Produz bastante, mas também há muito desperdício. E a conta não fecha, porque é um país que produz muito, com muito desperdício, e muita gente em estado de insegurança alimentar. Exato. Então, aí a conta não fecha, e não é porque a gente produz pouco. E o que a gente produz não é insuficiente. Tá? Tem essa polêmica no ar também. Nós não produzimos o suficiente. Nós produzimos o suficiente. Temos terra suficiente para produzir o suficiente. Mas fica concentrado na mão de poucos, não chega em tantos, não escoa, não está acessível e se desperdiça muito. Lembra que eu falei? Há uma taxa alta de desperdício só desse transporte desses alimentos in natura e minimamente processados para todas as regiões. Então, assim, já começa aí. Né? Na verdade, já começa no abastecimento principal, antes de chegar nesse processo de transporte. Então, a gente tem esse problema de desperdício de alimento, então é importante a gente falar disso e o quanto isso está linkado à sustentabilidade, principalmente nesse período, nesse ano de COP30. Pronto, gente. Maravilhosa! Eu estou cada vez mais encantada por esse tempo, porque a gente pensa que aumentou porque aumentou. Aumentou porque aumentou. Aí, às vezes, a gente pega uma fala pronta que a gente ouviu, a gente não sabe por quê. Aí vai falar assim, é por causa do dólar. Aí fala a palavra flutuação cambial. Pronto. Eu não sei.
Não sei, então. Exato. Aí, falou porque eu ouvi alguém falando. Então, a ideia é que Às vezes ouviu metade da frase. ouviu metade da frase, pegou e tá pra ir, tá valendo. Tá Então, colocando. é Tá colocando no importante- Instagram, divulgando um monte de tá coisa. colocando de forma descabida. É a hora que tu faz uma pergunta pra ele mais profunda, tu vê que ele Dá uma... dá uma titubeada. Ele não é um grande conhecedor. E tudo bem, né, gente? Assim, a gente também tá nesse processo de aprendizagem, Sim, né? com certeza. Mas é importante a gente se apropriar desse conhecimento a respeito desse tema, porque nós é que estamos sendo. Não é que nós nós já estamos sendo impactados com isso, já tem décadas. Eu falei, há estudos que mostram a subida de preço, a escalada de 60 anos para cá. Então, assim, é importante a gente entender sobre esse assunto, porque eu consigo debater melhor ele, eu consigo ser uma voz na sociedade ativa sobre esse ponto, para isso se refletir, chegar. Aí vai escalonando em vereadores, deputados, senadores, né? Até a gente conseguir ter isso no alcance a nível nacional, que é o que a gente precisa no momento, porque os preços estão nas alturas mesmo. Verdade. Tipo assim, gente, a vozinha. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Muito obrigada. eu que agradeço. Eu adoro esses temas, gente, de... Polêmicos. Não, olha, gente. Não, assim, de economia, de política externa, Acho que a política gente interna, precisa e no final das entender contas, e quando se apropriar, você reflete, frequentemente, eu já dou essa disciplina algumas vezes, tranquilamente digo isso com muita tranquilidade. Toda vez que eu faço essas perguntas, as pessoas não conhecem. Assim como eu me formei, também não conhecia a respeito desses assuntos. Então, Sim. mas é a galera que passa pela minha mão, não quero que saia desse jeito, né? Por favor, Quero aí, maravilhoso. que saia melhor do que eu saí na minha formação. Muito obrigada mais uma vez de coração. Nosso podcast agradeço. fica aqui, ó, cheio de orgulho, feliz. Por você conseguir compartilhar as suas experiências, conseguir colocar vários insights, né, na cabecinha de todo mundo aqui, dos nossos ouvintes. E para encerrar, gostaria que você deixasse aqui pra gente uma mensagem final para os nossos queridos ouvintes, né, que buscam entender um pouquinho mais sobre esse tema. Então, se tem alguma dica, uma mensagem, enfim. Começa ouvindo esse podcast. Gente, por favor, tu deu uma deixa, tu botou na frente do gol, só fiz chutar. Comece por aqui. Se você não sabe para onde vai, agora você sabe. Comece aqui, para você se inteirar de alguns termos e ler, né, gente? Tá acompanhando as notícias também, é importante. A gente tem, se vocês não sabem, a gente tem sites muito interessantes que trazem esses assuntos. Então, o Alimentando Políticas, fica aí a dica. Você tem várias questões relacionadas a alimentos ultraprocessados. Eu acabei de encontrar lá uma pesquisa, assim, um infográfico de 3 páginas que eles montaram, um documento com alguns infográficos de 3 páginas, falando exatamente sobre isso, a escalada do preço dos alimentos. Então, procura, eu não sei se tem Instagram deles, mas tem site, Alimentando Políticas, o site do IDEC, recomendo muito. Tô ganhando nada com isso, tá? Tô só, assim, realmente... Não tô ganhando nada com isso, mas tô igual eu falo pros meus alunos, não tô, quem me dera, eu tô querendo fomentar conhecimento com pra certeza, vocês, com certeza. incentivar que vocês procurem isso. Então, site e principalmente o Instagram do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, Sim. Tem pautas ali de consumidor, de consumo, tudo que a gente consome de forma geral, mas eu vejo que o IDEC ele tem muito essa puxada para a parte da alimentação também. Tem parte do site dedicado só para isso. Inclusive, tem materiais incríveis para você baixar de graça lá no site deles, para você aplicar educação alimentar e nutricional. Você que é nutricionista, né? E você que está estudando nutrição, é uma ótima pedida também. Então, acho que eu posso deixar algumas descrições para vocês depois colocarem algumas sugestões para vocês colocarem nas descrições de leituras que são válidas, sites que são confiáveis, né? Fonte segura de informação, para você estar mais por dentro desse assunto, que tem tudo a ver com todos nós. Vai dizer que tu não tá sentindo o preço dos alimentos aí subindo, né? Ai, excelente, excelente. Agradecemos, na verdade, toda a nossa equipe aqui do podcast. Muito a sua participação, pelos insights tão aí valiosos, né, sobre a escalada dos preços, né, todo o impacto que vai desencadear aí no aumento desse custo aí final. Então, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Queridos ouvintes, por favor, né? Esperamos que vocês tenham ampliado ainda mais a visão de vocês
sobre toda essa escalada de preços, enfim. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, por favor, siga, né? Compartilhe com seus amigos. Seja mais um aí, ouvinte. Estamos em todas as plataformas, Por vale lembrar. favor. Spotify, não, nem sei mais. Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music. Pronto, Eita, menino, não tem como ficar de fora dessa. Você não ouve se não quiser. Exato. Mas claro, né, antes de tudo, e até o próximo episódio, por favor, meus queridos ouvintes. Mas antes da gente finalizar de vez, claro que o nosso podcast não poderia deixar aqui de forma de agradecimento, né? O mimo. Gemimos, gostamos, amamos. O mimo do nosso Que podcast. gracinha, gente, por isso que Mas para esse não há. Exatamente, geleia de cupuaçu com castanha, horrível. Ruim, né? Deve ser péssimo uma geleia de cupuaçu cá, gente. Pelo bem muito regional, obrigada, bem paraense. Maravilhoso, Obrigada, maravilhoso. Muito obrigada, menina. A gente que agradece. Então, até o próximo episódio, queridos ouvintes. Tchau, tchau.